Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o canal Salve Timão é um novo horário de segunda a sexta às 19h10, trazendo todas as notícias do dia corintiano. E eu vou falar do Matheus Vital, que hoje treinou normalmente e deve ir para o jogo contra o Internacional no próximo domingo. Vou falar sobre o basquete corintiano, que ontem bateu o Ferrocarril Oeste e está na final da Liga Sul-Americana. Depois de 22 anos, o Timão volta a disputar um título internacional. Também vou falar das meninas do Timão, as meninas do Timão que amanhã entrarão em campo para enfrentar o São Paulo na grande final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e assim ficar por dentro de tudo que se passa no Corinthians. E hoje é feriado, mas os jogadores do Corinthians não tiveram folga e hoje cedo treinaram visando a partida do próximo domingo contra o Internacional às 18 horas na Arena Corinthians. A boa novidade foi a presença do Matheus Vital. No treino de ontem à tarde ele recebeu uma pancada no tornozelo direito, saiu, virou preocupação, mas hoje cedo acabou treinando normalmente e vai para o jogo. O time mais provável do Corinthians é o seguinte: Cássio no gol, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Ralf, Sornosa, Júnior Urso, Matheus Vital e Janderson e o Bocelli no comando de ataque. O bacana dessa formação do técnico Diego Coelho é que mesmo com esses 11 jogadores, ele pode adotar esquemas diferentes. Durante a semana ele treinou no 4-2-3-1, no 3-5-2 e aí só mudando o posicionamento dos jogadores para a gente entender melhor qual vai ser o esquema tático que ele adotará contra o Internacional. Pelo que ele treinou, ele pode recuar o Ralf junto com o Manuel e o Gil, liberando assim o Fagner e o Danilo Avelar, trazendo o Júnior Urso mais para dentro, junto com o Sornosa e o Vital, e o Janderson e o Bocelli mais na frente. Também ele pode adotar o 4-2-3-1, com o Ralf e o Sornosa como um segundo volante, o Júnior Urso fazendo o lado direito, com o Janderson na esquerda, o Matheus Vital centralizado e o Bocelli no comando de ataque. Então eu acho muito bacana o técnico Coelho testar novas alternativas de jogo. O grande problema, a grande crítica do Carille é que o Corinthians sempre jogava da mesma maneira e o Coelho, embora seja um técnico inexperiente, começando agora, já se mostrou um técnico bastante ousado e é isso que o Corinthians precisa. O Corinthians no próximo domingo contra o Internacional é um jogo de 6 pontos, é importante. O Corinthians vencendo o Internacional voltará para a zona de classificação para a Libertadores. Lembrando que o Corinthians para essa partida terá o desfalque do Gabriel, que recebeu o terceiro cartão amarelo, do Pedrinho servindo a seleção brasileira olímpica e o Bruno Mendes servindo a seleção principal do Uruguai. O Guerreiro, grande atacante do Internacional, que fez história no Corinthians, está servindo a seleção do Peru. Hoje à noite enfrentará a seleção da Colômbia num amistoso, só que como o Peru não conseguiu nenhum outro amistoso depois de hoje, o Guerreiro foi liberado e assim que terminar a partida ele volta para o Brasil. Vai chegar em cima da hora, aí vai ser a critério da comissão técnica do Internacional se ele vai ser aproveitado ou não. Mas sem dúvida nenhuma, a presença do Guerreiro será um atrativo caso ele jogue, já que todas as vezes que ele enfrentou o Corinthians na Arena Corinthians, a torcida do Corinthians ficou maluca, ficou doida, vaiando bastante o atacante peruano. Então a atmosfera do jogo, que já é bastante tensa, porque Corinthians e Internacional nos últimos anos virou um grande clássico por conta de todos os problemas fora de campo, entre os dirigentes, as brigas, tudo. Então o Guerreiro em campo será outro atrativo para esse clássico do futebol brasileiro. E amanhã tem decisão na Arena Corinthians a partir das 11 da manhã. Corinthians e São Paulo valendo o título do Campeonato Paulista. Mais de 37 mil ingressos foram disponibilizados para a torcida do Corinthians. Todos os ingressos esgotados, será o maior público da história do futebol feminino aqui no Brasil. Quem não conseguiu ingressos poderá assistir a partida pelo canal Sport TV, ou pela TV Cultura, ou pela Rede Vida. Vai ser um jogaço. O Corinthians venceu a primeira partida no Morumbi há 2 semanas, 1-0, gol da Giovanna Crivellari, e por conta disso o Corinthians joga pelo empate. Caso o Corinthians perca por 1 gol de diferença, a disputa irá para os pênaltis e o Corinthians só perderá o título se perder por 2 gols de diferença. Acho muito difícil. Esse time do Corinthians faz uma campanha irretocável. Em 19 jogos foram 19 vitórias, 64 gols marcados, o melhor ataque da competição, a melhor defesa, apenas 7 gols sofridos. Tem a artilheira do campeonato, que é a Victoria Albuquerque.
É um time que tem jogadoras constantemente convocadas para a seleção, é o atual campeão da Libertadores, foi vice-campeão brasileiro, é um time que é recordista de vitórias consecutivas e o Corinthians é o grande favorito para o jogo de amanhã contra o São Paulo da veterana atacante Cristiane. O time mais provável do Corinthians para o jogo de amanhã é o seguinte: Tainá Borges no gol, a Lelê, a goleira da seleção brasileira e do Corinthians, a Lelê no Campeonato Paulista tem ficado no banco enquanto a Tainá Borges vem atuando como titular, a Catílcia, a Pardal, a Érica e a Juliette, no meio de campo a Grazi e a Gabi Zanotti, na frente a Victoria Albuquerque, a Giovanna Crivellari, a Tamires e a Milene no comando de ataque. E o Corinthians está na final da Liga Sul-Americana de Basquete. Ontem à noite no ginásio poliesportivo Vladimir Marques, o Corinthians bateu o Ferrocarril Oeste por 77-57. Foi uma grande atuação do time de basquete do Corinthians. O Arthur Pecos jogou muito, pegou 5 rebotes, fez 16 pontos. O Corinthians teve uma atuação brilhante, pena que faltando 10 segundos para terminar a partida, o Fuller fez uma gracinha, os argentinos não gostaram, houve um princípio de confusão, depois entrou um segurança do Corinthians que eu não sei o porquê ele entrou em quadra, aí a confusão piorou e eu espero sinceramente que essa confusão não atrapalhe os planos do Corinthians para as finais. As finais serão realizadas em melhor de 3 partidas e o Corinthians pode perder o mando de jogo por conta dessa confusão no final. O Corinthians não disputava uma final de Liga Sul-Americana há 22 anos, então foi um resultado bastante especial na noite de ontem. O adversário do Timão sairá na próxima semana, no quadrangular semifinal, que será disputado lá em La Banda, na Argentina. Terá as presenças dos times argentinos, o Salta Basquete, o time do Ciclista Olímpico e mais o Botafogo do Rio e o Nacional de Montevidéu. E domingão tem Corinthians na semifinal do Brasileirão Sub-20, às 14 horas, Corinthians e Flamengo. O jogo será disputado lá em Cariacica, Espírito Santo. No primeiro jogo, no Parque São Jorge, o Corinthians acabou perdendo para o Flamengo por 2-1. E, portanto, o Corinthians precisa da vitória, precisa ganhar por 2 gols de diferença para se classificar para a grande final. Se o Corinthians vencer por 1 gol de diferença, a disputa irá para os pênaltis. Então vamos lá, fiel torcida, torcer para os meninos do Timão no próximo domingo contra o Flamengo. Então por hoje é só, eu volto na próxima segunda-feira com todas as notícias do Corinthians. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!